Uma das coisas que é muito importante entender sobre o sono é que a quantidade de sono é diferente da qualidade de sono. E essas são duas variáveis que as duas são muito importantes. E para entender por onde começar, a gente primeiro precisa olhar de uma forma mais prática, como que essas coisas acontecem na rotina de uma pessoa durante o dia. Então, geralmente a história de sono menos do que adequado começa assim, pô, eu não tenho sono pra dormir de noite, cara. Eu tô cansado durante o dia, eu fico cansado depois do almoço, mas quando chega de noite, na hora, não dá sono. E aí, se não dá sono, eu durmo tarde. E aí o sono também não é muito bom, às vezes eu acordo para ir no banheiro, não sei das quantas. E quando eu acordo, dia de semana eu tenho que acordar cedo, então eu já dormi pouco, sabe? Então quando eu acordo cedo, eu tô que nem um zumbi. E aí o que eu faço? Eu tomo café, porque o café é o que me dá a vida, não é o sono. E aí do café eu vou pro trabalho. E quando chega parte da tarde, tenho que trabalhar ainda mais, depois do almoço, dá aquela canseira, o que eu faço? Eu tomo mais café. E no final do dia eu tive bastante porrada, sabe? Eu tava tentando gerenciar a minha energia, tava meio sonolento, meio falta de atenção e aquelas coisas, sabe? No final, no cérebro tem aquelas falhas na tomada de decisão que eu não tô consciente disso, mas que aumentam o estresse no meu dia. Aí no final do dia eu sinto que eu tive um dia de estresse no trabalho, sabe? Como todos os dias da minha semana. Então eu chego em casa e eu quero descansar, eu quero relaxar. Então eu faço uma janta e aí tipo 10 da noite eu começo a assistir Netflix e aí vou até meia-noite e aí antes de dormir eu pego meu celular e dou uma olhada no Facebook, no Instagram e fico no celular. Quando vejo, poxa, já é 1 da manhã e o que acontece? Eu não tenho sono. Como é que pode? Quando é fim de semana, o que eu faço? Pô, quando é fim de semana eu sei que me ajuda a dormir, sabe? O meu amigo me contou, toma uma garrafa de vinho, ou pelo menos umas 2 taças de vinho, e cara, me ajuda, que é uma beleza, eu fico com sono, durmo na hora. Só que tem uma coisa, o sono é terrível. Eu durmo a noite inteira, mas eu acordo, tô destruído. E aí que eu faço? É fim de semana, eu compenso, eu durmo mais, porque eu durmo pouco durante a semana, né? 4 horas, 6 horas, mas eu sei que no sábado e no domingo eu posso dormir mais. E isso faz com que de noite, porque eu saio, ou porque eu tomo meu vinho, ou porque eu durmo muito de manhã, eu vou dormir ainda mais tarde. Então ao invés de dormir mais cedo no fim de semana, eu vou tipo 3 da manhã, eu vou tipo 4 da manhã, ainda mais tarde. E o que isso acontece? Segunda-feira eu tô lá, zumbi mais uma vez. Talvez a tua rotina não seja exatamente assim, mas talvez tenha vários elementos da tua rotina que estão aqui dentro. Essa aqui é tipo assim, tudo que pode dar de errado tá aqui dentro. E aí a gente pensa assim, por onde a gente começa a trabalhar? E o primeiro ponto aqui, a gente tem 3 objetivos estratégicos para melhorar a quantidade e a qualidade de sono, que ainda assim, se você compensa no fim de semana e dorme 9, 10 horas e ainda assim acorda que nem um zumbi no fim de semana ou durante a semana, significa que a quantidade não é a única coisa importante. Ela é sim importante, mas ela não é suficiente. Você precisa de qualidade de sono, que tem a ver com os ciclos de sono que acontecem no momento que você está dormindo. Então, o primeiro ponto que a gente quer, a nossa primeira prioridade é regular o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um relógio biológico, sabe? E tem várias coisas do teu corpo que são controladas num piloto automático, sabe? A fome, ela vem sempre ali mais ou menos no mesmo horário, né? Talvez, tem gente que tem fome de manhã, tem gente que não tem fome de manhã, mas não é uma coisa aleatória. Pô, hoje eu tenho fome de manhã, amanhã não. Geralmente esse é um padrão. E aí você tem fome ali pelas 2 da tarde, e você talvez tem fome ali pelas 7 da noite. E essas coisas são controladas por um piloto automático. A temperatura do teu corpo, que aumenta durante o dia, diminui durante a noite. A energia que você tem, a força que você tem. E quanto sono você sente, sabe? As pessoas que sentem sono de noite e sentem energia de manhã, essas coisas são gerenciadas por um piloto automático, que é o relógio biológico. E todos os dias ela acontece mais ou menos na mesma hora, porque é um ciclo que está relacionado
com a duração do dia. E esse é o ciclo circadiano. Ele regula o tempo do dia em que você tem sono e o tempo do dia que você não tem sono. E quando você está acordado durante a noite, sabe, com pouco, você está disposto durante a noite e com sono durante o dia, isso significa que o teu ciclo circadiano está desregulado. É apenas isso. Não quer dizer que tem alguma coisa, sabe, fundamentalmente errada com o teu corpo. É que no momento que você deveria estar cansado, você está ativo. E no momento que você deveria estar disposto, você está cansado. A gente precisa inverter esse ciclo circadiano. E aí, depois, a nossa estratégia, a nossa prioridade vai ser aumentar a quantidade de sono para que ela seja adequada. E depois disso, a gente vai maximizar a qualidade do sono. Não vai ser um processo passo 1, 2, 3. Essas coisas acontecem de uma forma paralela e eu vou te dizer como é que elas funcionam. A gente tem a primeira fase disso tudo, que são os principais comportamentos. Imagina assim, se você passa a primeira fase desse jogo, e ele tem alguns passos para você chegar lá, você já melhorou a maioria das coisas que você poderia melhorar do teu sono, que vai melhorar o teu sistema imune e vai melhorar a tua resiliência ao estresse, vai melhorar a perda de peso, vai melhorar a tua força, vai aumentar a testosterona e todas as transformações que vão acontecer na vida. Da primeira fase, o primeiro passo, que é a coisa mais importante que você pode fazer no sono, de todas as coisas que você pode fazer, presta atenção, isso é muito importante, é a regularidade do sono. E o Matthew Walker fala que dormir e acordar no mesmo horário é a melhor coisa que você pode fazer. E eu te digo uma coisa, se você desenvolve esse hábito, esse é um daqueles hábitos que muda a tua vida. Se você começa a dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive fim de semana, você vai ver depois de alguns meses a tua vida completamente diferente. Talvez não seja uma coisa que no dia seguinte você vai anotar, mas conforme você for, sabe, desdobrando um mês depois do outro, a vida for melhorando, você olha pra trás um dia e você fala, cara, todas essas coisas melhoraram também no mesmo momento quando eu comecei a ter o meu sono de uma forma regular. E isso acontece por a questão do relógio biológico. No ciclo circadiano, dois hormônios que são controlados dentro de vários, é o cortisol e a melatonina. E esses hormônios, eles jogam um papel oposto. O cortisol te deixa acordado e alerta, é o que a gente chama o hormônio do estresse. E não é porque o hormônio de estresse é um hormônio ruim, a gente precisa de cortisol, de um nível mínimo de cortisol para estar alerta, para estar acordado. A gente só não pode ter muito cortisol o tempo inteiro, a gente precisa ter uma parte do dia, de noite, quando o cortisol diminui. Porque quando o cortisol diminui, aqui que você vê mais ou menos ali pelas 6 horas ele vai diminuindo, ele vai chegando ali pelas 9 da noite, ele está no mínimo. E ali é quando a melatonina começa a aumentar. A melatonina é o hormônio que te deixa com sono e que ele te pega pela mão e te leva por todos os ciclos de sono. Sono profundo, sono REM, sono leve e aí toda essa alternação dos ciclos do sono é orquestrado pela melatonina. E esses são hormônios opostos. Quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa. E vice-versa. Mas esse relacionamento, ele é dominado pelo cortisol, sabe? O cortisol é a mulher do relacionamento, é o que manda no que vai acontecer. Quando o cortisol é alto, ele fala, melatonina, você é baixa. E para a melatonina aumentar, aí o cortisol precisa diminuir. Se você tem uma disrupção no teu nível ou no teu ciclo circadiano de cortisol, aí é quando você fica cansado, quando você deveria estar disposto de manhã, e você fica disposto quando você deveria estar cansado de noite. Então, arrumar o ciclo circadiano, arruma o momento do dia que você tem pico de cortisol, que é de manhã, quando você precisa mais alerta. E também arruma o período do dia em que você precisa ter um mínimo de cortisol, que é de noite, que é quando a melatonina aumenta. E aqui você vê, por exemplo, quando tem uma pessoa que está em jet lag. Sabe quando você viaja de um fuso horário para outro? Tem um gráfico que mostra alguém que está em Londres e que viaja para Califórnia, ou vice-versa. Então imagina que, para esse exemplo, imagina que alguém que está em Londres, e com a diferença de horário,
ela tem um pico de cortisol ali pelas 6 da manhã, mais ou menos, que começa a diminuir depois das 6 da manhã, ali pelas 8 da manhã, a melatonina já tá lá embaixo, que é quando o cortisol aumenta. Pode ver que o cortisol ali começa a aumentar pelas 4 da manhã. 4 da manhã é geralmente quando as pessoas levantam para fazer xixi, sabe? Se o sono tá muito leve, é a hora do dia que o cortisol começa a aumentar, e se o sono é muito leve, você acorda naquela hora para ir ao banheiro. E aí, ali pela 7, 8 ou 9 da manhã, você tem um pico de cortisol, quando você está o mais alerta possível. Dali pra frente, o cortisol começa a diminuir. Chega lá pela meio-dia, por aí, ele começa a diminuir. Ele tá lá embaixo, então depois do almoço, geralmente você tem aquele sono também pela queda de cortisol. E ele vai baixo pela noite inteira, porque aí é quando a melatonina volta a aumentar. Aqui mais ou menos às 7, às 8 da noite a melatonina volta a crescer porque ela te deixa com sono. E aqui essa é alguém que tá em Londres e que tem um ciclo circadiano regular. E aí, se essa pessoa for para Califórnia, por exemplo, que está algumas horas para trás, o que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai estar lá naquele pico de melatonina, que é quando você está lá com bastante sono, no sono profundo, mais ou menos às 11 da manhã. Então, se a pessoa acordou às 11 da manhã, mas porque o ciclo circadiano dela está fora de regulagem agora, ela está muito cansada, porque ela tá no pico de melatonina. Aí a melatonina começa a diminuir e o cortisol começa a aumentar mais ali pelas 6 da tarde. Então, quando chega lá pelas 8 da noite, o cortisol tá lá em cima, que é quando ele deveria estar lá embaixo. Então, lá de 8 da noite, 9, 10, você tá lá com o olho desse tamanho. Poxa, eu tava cansado pra caramba no começo da manhã, mas agora de noite eu tô super disposto e eu não consigo dormir. A melatonina tá lá embaixo naquele horário. E ela vai voltar a aumentar lá pelas 5 da manhã, que é quando você deveria estar acordando. Esse exemplo, ele mostra o caso de alguém que está com jet lag, que está viajando. Mas isso não acontece apenas com alguém que muda de posição geográfica. Isso acontece com qualquer pessoa que muda de horário. O jet lag ele é unicamente importante para esse exemplo, porque alguém que muda de posição geográfica muda de fuso horário. Mas você pode ter o mesmo efeito, que é chamado de jet lag social, se você vai dormir todos os dias em um horário durante a semana e em outro horário no final de semana. O corpo não sabe que você não saiu da tua cidade. E sabe que você não voou para outro lugar. O que o corpo sabe é que você está dormindo num horário no dia de semana e no outro horário no dia de semana. É mais ou menos a mesma coisa que se você tivesse passado a semana em Londres e o fim de semana na Califórnia. Ainda que você não saiu do lugar, o que muda é o horário. E aí, com essa irregularidade na hora de acordar e na hora de dormir, ela joga o teu período de cortisol e de melatonina para frente e para trás. E isso faz com que você fique cansado quando você deveria estar disposto e disposto quando você deveria estar cansado. Então, o primeiro passo da primeira fase é definir um horário de acordar. E vai ser o mesmo horário, inclusive, para o final de semana. Como é que a gente define esse horário de acordar? Você vai definir, a maioria das pessoas vai definir de acordo com o horário do trabalho durante a semana. Se você é uma dona de casa ou um dono de casa e você não tem um horário para começar a trabalhar, beleza, aí fica ainda mais flexível, mas você vai definir um horário que para mim, esse é o horário que eu preciso estar ativo todos os dias. Então vamos dizer que você trabalha e que o teu trabalho começa, vamos dizer, às 8 horas da manhã. Se ele começa às 8 horas da manhã, tem um tempo entre você acordar e chegar no trabalho. E esse é geralmente a tua rotina matinal. E a rotina matinal ela pode ter várias coisas ali. Talvez você é uma pessoa que gosta de levantar e ir direto para o trabalho. Então você escova o dente, toma um banho e vai para o trabalho. Talvez você faz exercício. Talvez você toma café da manhã. Talvez você cuida das crianças. Talvez, sabe, tem várias coisas que acontecem entre acordar e a hora do trabalho. E essas coisas geralmente elas são rotineiras e elas levam mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Então aqui o teu trabalho vai ser definir o horário que você tem que estar trabalhando, vamos dizer que seja 8 horas, e definir mais ou menos
quanto tempo a tua rotina matinal leva. Vamos dizer que ela leva 1 hora. Se a tua rotina matinal leva 1 hora em média, significa que o teu horário de acordar, que é o teu despertador, tem que ser às 7 da manhã. Porque às 7 da manhã, com a tua rotina matinal, te deixa exatamente no horário de trabalho. Esse horário vai ser aplicado também nos finais de semana. Esse é o nosso segundo passo, que é colocar um despertador para esse horário todos os dias, inclusive o fim de semana. Lembra que a regularidade do sono é o rei da questão. Para a gente passar do segundo para o terceiro passo, você tem uma meta. A meta é conseguir cumprir com o segundo passo, acordar no mesmo horário todos os dias por 2 dias seguidos. Pode ser segunda e terça, pode ser sexta e sábado, pode ser sábado e domingo, mas se o teu horário é 7 da manhã, o teu objetivo vai ser acordar às 7 da manhã por 2 dias seguidos. Antes disso, não vai para o passo 3. Essa é uma das formas de você aumentar a execução desse hábito. Se você passa de um passo para o outro muito rapidamente, ou se você tenta aplicar todos os passos ao mesmo tempo, as chances de falha são muito maiores. Então aqui, você definiu o horário de acordar, 7 da manhã, agora eu vou acordar às 7 da manhã por 2 dias seguidos. Se eu fiz segunda, mas não consegui fazer terça, então eu vou voltar para o zero, eu vou tentar quarta e quinta. Se deu quarta e não deu quinta, eu vou tentar quinta e sexta. Se deu quinta e sexta, consegui 2 dias seguidos acordar no mesmo horário. Aí, eu vou pro terceiro passo, que é colocar o despertador para pelo menos 7 horas antes de acordar. Porque agora, no passo número 1 e no passo número 2, a gente controlou a hora de acordar. Mas a gente não falou nada sobre que horas que eu vou pra cama. E aqui é onde a gente começa a aumentar a quantidade de sono. Imagina assim, se todos os dias eu acordo às 7 da manhã, vai ter dias que eu vou pra cama às 10, vai ter dia que eu vou pra cama às 4. Os dias que eu vou pra cama às 4, por exemplo, numa sexta-feira, se a minha meta for acordar às 7 no sábado de noite eu vou estar cansado o suficiente para não conseguir dormir às 4 de novo, como geralmente acontece. Eu vou ter que dormir cedo porque eu não vou ter outra chance. Então, cedo ou tarde, eu vou começar a dar para mim mesmo mais tempo de sono. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora a gente sabe que a gente vai acordar às 7 da manhã, por exemplo. O nosso segundo despertador vai ser 7 horas antes disso. Então, nesse caso, mais ou menos meia-noite. Por quê? Porque essa é a hora em que eu vou me preparar para ir para a cama. Sabe, se eu falo assim, agora eu vou regular todos os dias, eu vou ir pra cama no mesmo horário. Ir pra cama no mesmo horário não é uma coisa que geralmente funciona. Colocar essa meta, vou pra cama todos os dias às 10 da noite. Porque vai ter um dia que você vai estar vendo um filme, vai ter um dia que você vai estar trabalhando, vai ter um dia que você está pensando nisso, vai ter um dia que você está fora de casa, vai ter um dia que você está numa conversa. E aí você fala, poxa, era 10 horas, era o horário de eu ir dormir, é como se eu piscasse o olho e estivesse deitado na cama. Não, a gente tem que colocar um período para começar uma rotina noturna. Da mesma forma que você tem uma rotina matinal, que é o que você faz entre acordar e ir para o trabalho, agora você vai desenvolver uma coisa menos comum, que não todas as pessoas têm, que é uma rotina noturna. Que pode ser uma coisa, sabe, curta, de 15 minutos. A minha rotina noturna pode ser escovar o dente e tomar um banho. Mas ela pode ser também ler um livro, ela pode ser fazer alguns alongamentos para dar uma afrouxada no corpo para ir dormir mais relaxado, sabe? Pode ser fazer um chá para eu ir dormir. As regras dessa rotina noturna são: a gente não vai ter nenhum dispositivo eletrônico. Nesses 15 minutos a gente não vai ter TV, a gente não vai ter celular, a gente não vai ter tablet, a gente não vai ter computador, nada de dispositivo eletrônico que mande luz para os teus olhos. E isso pode ser um desafio muito grande, que a maioria das pessoas, quando você vai deitar, o que você faz? Pega o celular e fica no Instagram. Essa não é apenas uma coisa que ela faz com que o teu sono vá até mais tarde, porque às vezes você fica lá 5 minutos, esses 5 minutos vira 30, mas é uma coisa que o brilho da tela do computador ou do celular te mantém acordado por mais tarde. Então se você tem aquela coisa de, poxa, eu não consigo dormir porque eu não tenho sono de noite, um grande culpado por isso, na maioria das vezes, é o brilho que vem de dispositivos eletrônicos.
Então, o meu desafio para você vai ser, por 15 minutos, antes de dormir, você vai desligar todos os dispositivos, não vai olhar para os dispositivos eletrônicos. Já coloca o despertador antes disso, coloca o celular no modo avião e nesses 15 minutos você toma banho, escova o dente, toma um chá, lê, faz o que você quiser. Se você quiser fazer mais do que 15 minutos, ainda melhor. Mas esse é o terceiro passo. E agora, isso vai te dar mais ou menos, se você coloca pelo menos 7 horas, pode ser 8 horas, pode ser, mas pelo menos 7, não menos do que 7. Porque se você colocar o teu despertador antes de dormir, para te preparar para dormir, 7 horas antes de acordar, isso significa que você vai dormir mais ou menos umas 6 horas e 45 minutos. O que ainda é pouco. Mas aí a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é completar a tua rotina noturna. E a gente vai fazer ele por 2 dias seguidos. Seja lá qual for, você decide qual vai ser a tua rotina noturna. Se é só escovar o dente e tomar banho, beleza. Se você vai ler e fazer um yoga no meio, ótimo. Define ela e faz ela por 2 dias seguidos. Quando você conseguir fazer ela por 2 dias seguidos, quando o despertador despertar, beleza. Ali pela meia-noite o meu despertador desperta, eu paro tudo que eu tô fazendo e aí eu vou escovar o dente, aí eu vou tomar banho, faço a minha rotina. Se eu seguir essa regra por 2 dias seguintes, eu vou pro quinto passo. E aí o quinto passo é começar a dormir mais noite após noite. Eu vou colocar o despertador da rotina noturna 15 minutos mais cedo na noite seguinte. Então se o meu despertador da minha rotina noturna hoje era meia-noite, eu dormia até as 7 da manhã, então eu dormia às 6 horas e 45 ali. Amanhã, o meu despertador para a rotina noturna vai ser 11 e 45 da noite. Eu vou me dar 15 minutos a mais, agora eu vou dormir 7 horas. E aí eu vou trazer essa minha rotina noturna para um pouco mais cedo e eu vou ver a hora que eu acordo. Se eu acordar com o despertador das 7 da manhã, significa que eu ainda não dormi o suficiente, porque eu tô acordando com o despertador. Não acordei naturalmente. Então, no próximo dia, eu vou trazer minha rotina noturna 15 minutos ainda mais cedo. Ao invés de 11h45, agora vai ser 11h30. E eu vou ver a hora que eu acordar. Ah, beleza, eu ainda assim acordei com o despertador às 7. Então, de novo, agora eu vou começar a minha rotina noturna às 11h15, por exemplo. Aí, vamos dizer, eu fui pra cama 11h15 e no dia seguinte eu acordei às 6h50. Opa, esse é um sinal. Talvez eu dormi a quantidade que eu precisava. Agora a gente está não apenas construindo a nossa regularidade, mas também descobrindo qual que é a quantidade de sono que a gente precisa. Aquela questão de que todo mundo precisa 8 horas de sono é meio mito, porque a quantidade de sono que a gente precisa depende também da nossa genética. Algumas pessoas precisam de mais, de 9 horas, outras pessoas precisam de menos, de 7, ou alguma coisa no meio. Então, para você vai descobrir. Mas se você vem acordando com o despertador por bastante tempo, ou com sono desregulado, você vai ver que vai acordar algum dia sem despertador, mas essa não vai ser uma coisa regular necessariamente no dia seguinte. Que eu quero dizer assim, se hoje eu fui dormir às 11h15, e aí eu acordei às 6h50 amanhã, aí se eu for pra cama às 11h15 de novo, talvez amanhã eu ainda acorde com o despertador. Ou talvez eu acorde muito mais cedo. Vai ter alguns dias que eu vou ter uma irregularidade. Porque agora eu tô acostumando o meu relógio biológico para aquela rotina mais regular. Então, quando chegar um tempo em que eu acordei sem despertador, logo antes do despertador, no mesmo horário, tipo assim, 6h50, aí no outro dia foi 6h55, no outro dia foi 6h40, por 3 dias seguidos, aí significa que a gente já está descobrindo quanto tempo a gente precisa de sono. Significa que, beleza, eu vou manter aquele horário de sono. Se eu for dormir, beleza, eu fui dormir ontem às 11h15 e acordei às 6h50, aí eu vou dormir no outro dia às 11h15, de novo acordei às 6h50, ou 6h55, ou 6h40, e por 3 dias seguidos esse padrão se repetiu. Agora eu tenho definido o meu horário de acordar todos os dias, que é quase às 7 da manhã, um pouco antes, e o horário de dormir todos os dias, que é às 11h15 da noite. E também sei qual que é a minha duração de sono, que é das 11h15 até as 6h45, vamos dizer assim. E com isso, agora eu tenho regularidade e eu tenho quantidade adequada de sono.
Depois que esse passo 5 se completar por 3 vezes seguidas, aí a fase 1 tá completa. Essa é a coisa mais importante. Você acabou de conquistar a coisa mais importante que você pode fazer pro teu sono. Você tem sono que é regular e o sono que tem duração adequada. Isso vai fazer muita diferença. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, porque eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.